Olá amigos do canal Aposentei Só Que Não. Na história de hoje, presente de grego. Se liga nessa história que é muito legal. A vida na roça nunca foi fácil, né? Até hoje não é fácil, naquela época era ainda muito mais difícil, né? Mas naquele ano, a plantação de cebola que meu pai havia feito, né? Rendeu uma boa graninha e meu pai já partiu para a cidade fazer algumas compras, né? Deu para pagar as dívidas ali com o japonês, né? Que meu pai plantava lá, meieiro que chamava, né? Enfim, pagou lá as dívidas e já partiu gastar a graninha lá na cidade, né? E ele comprou lá uma cama de casal e uma de solteiro, né? Era aquele mola antiga lá, né? Vou ver se acha alguma imagem, eu coloco aí. Mas enfim, era bem barulhento, né? Com o tempo começava a estourar aquelas molas lá. Mas para mim era uma maravilha, né? Que estava acostumado a dormir no chão, né? Na esteira, né? Aquela cama era assim, coisa de outro mundo, né? E também uma das coisas que meu pai comprou com esse dinheiro lá, né? Foi uma máquina de costura, aquela de pedal, né? Para minha mãe, né? Deixar a imagem também aí, né? E minha mãe apanhou para controlar aquele pedal daquela máquina lá. E eu até me orgulho porque minha mãe cortou, né? Um calção, um short, né? E eu costurei esse short, né? Então eu fui o primeiro a fazer uma peça de roupa naquela máquina de costura, né? E a marca dela era grande, se não me engano, um D mudo no final, né? E, então era um negócio diferente ali, né? Mas enfim, né? Mas o que mais me alegrou naquele ano lá, né, foi uma bike que meu pai comprou para mim, né? Ninguém tinha uma bike naquela época ali no sítio, você não via ninguém, né? Os garotos, né, que tivessem uma bike, né? Mas eu tinha uma, né? E essa bike, né, era usada. Meu pai comprou usada, né? E ela veio sem freio. Você já vai entender então por que era o que eu falei do presente de grego aí, que tá aí no título aí. Bom, a gente ser o primeiro filho, né, o primogênito, né, tem as suas vantagens, tem os prós e tem os contras, né? E é claro, né, o contra é que você sempre vai trabalhar mais que seus irmãos mais novos, né? E você também é uma espécie de, vamos falar assim, de corpo de prova, né? Para os seus pais, né? Eles vão aprendendo com você, né, para depois criar não cometer os mesmos erros, né, com os filhos que vêm depois, né? Mas também tem as suas vantagens, que você, sendo primogênito, né, você tem mais chance de ter mais coisas do que os outros, né? Eu, por exemplo, tive essa bike já bem novo, eu tinha 6 anos de idade, né? Relógio, por exemplo, né, eu acho que eu fui o único que tive. Meu pai me deu um relógio, né? E era uma coisa assim, vamos falar assim, você andar com um relógio de pulso, né? Era uma coisa assim, diferente, né? Não era qualquer garoto que tinha, né? E meu pai me deu um relógio de pulso. Agora, você comprar presentes já para mais de um filho já fica mais difícil, né? Então, conforme vai chegando os filhos, ganhar presente dos pais, principalmente naquela época, era uma coisa assim, difícil, porque a vida era difícil, né? No sítio, né? Mas enfim. Então, naquele dia, né, era uma sexta-feira santa, voltando agora para a história em si, né, da bike, né, do presente de grego, né, aquele dia era uma sexta-feira santa, e sexta-feira santa, até hoje, né, é um dia assim, muito, na época tinha aquele peso, assim, da sexta-feira santa, você não erguia uma palha nesse dia, né, isso estou falando dos católicos, né, para evangélicos não existe um dia melhor do que o outro, né. Mas para os católicos até hoje continua sendo assim, na sexta-feira santa é um dia bastante respeitado. Nem para todo mundo, né? Tem gente que não está nem aí, né? Com religião, com nada, né? Mas enfim, então naquele dia, no sítio, ninguém fazia nada. Então meu pai e meu tio que moravam com a gente, e mais os outros trabalhadores do sítio, né, estavam lá num galpão, todos sentados na frente e conversando, jogando conversa fora lá, né? Nem um jogo de baralho eles jogavam nesse dia, era um dia muito respeitado mesmo. Enquanto isso, eu estava lá com a minha bike, né? Então eu ia até o galpão onde eles estavam e voltava, era caminho, não era estrada, então era um caminho, né, com mato dos dois lados, né. E eu ia até lá e voltava, E meu irmão, de uns 3 anos de idade, ele fazia o mesmo trajeto, só que ele nunca chegava até o final, porque quando ele estava indo, eu já estava voltando, então ele voltava atrás de mim novamente, né. Então ele estava sempre no meio do caminho. E meu pai, né, aliás, meu tio gritava de lá, você vai atropelar esse menino. E meu pai já emendava. E se atropelar, vai apanhar. Mas enfim, é claro que eu sabia que nem apanhar eu ia naquele dia, porque eles não fariam isso, né? Por causa do respeito ao dia em si. E lá vou eu. E voltava. E eu, quando estava voltando, que eu me encontrava com ele, eu desviava,
passava um pouco pelo mato e passava por ele, ia até o quintal da casa, da nossa casa, e voltava novamente. Mas em uma dessas, as desviadas que eu fiz aí, eu não sei por que motivo, a bicicleta derrapou lá e eu caí. E como a bicicleta não tinha freio, o guidão dela ela virava assim 360 graus. As bicicletas normalmente ela vai estar a uma certa altura e para, né? Mas aquela não, ela virava direto, né? E ela, quando ela fez esse movimento de derrapar, o meu braço escapou do guidão. E o guidão bateu, né, mais ou menos nessa altura aqui, próximo já do ombro, né? E eu caí, enfim. Caí, eu tentei levantar. Tentei me levantar, né, mas eu não consegui. Tentei novamente e não deu. Aí já meu pai, meu tio já vieram correndo de lá, né? Pra ver o que estava acontecendo, né? E tava eu lá no chão, né? Aí quando eu me dei conta, eu já estava em cima de uma não era cadeira, né? Era um banco, né? Lá e minha mãe com um pano úmido me limpando, né? E eu havia fraturado o braço na altura mais ou menos próximo do ombro, né? E no cotovelo, assim, ele saiu fora do lugar, deslocou, né? E aí a minha mãe, eu percebi que minha mãe estava chorando, né? Era uma coisa que não era comum naquela época, ninguém nunca tinha visto, né? Então acho que o pensamento era, vai perder o braço. Uma coisa meio... Hoje sem nexo nenhum, mas naquela época era mais ou menos isso que acontecia. E a minha mãe meio chorando, com lágrimas nos olhos e me limpando, né? E enquanto isso, meu pai lá eu estava vendo assim pela porta, né? Meu pai lá fora, com um machado, ele acabou com a bicicleta. Ele quebrou totalmente, né? E ele jogou depois que ele fez tudo isso, ele jogou tão longe que eu nunca mais encontrei essa bike, né? Ele jogou com tanta força que eu nunca mais encontrei os restos da bike, né? E eu não entendia por que daquilo, né? Porque eu não estava sentindo dor nenhuma. Tem gente que fala assim, mas então é muito dolorido quando você quer. Nada, eu não sentia dor nenhuma mesmo. E acho que porque está com o corpo quente, não sei. Mas enfim. E aí, lógico, né? Aí vai pro hospital na época, né? O japonês já pegou o caminhão lá, né? Não tinha carro pequeno, é só caminhão. E nos levou para o hospital na cidade, né? A gente morava no sítio, então fomos para a cidade. E eu me lembro, né, que não foi num hospital, foi numa clínica que a gente ficou. E eu não sei porquê, mas eu fiquei uma semana internado lá nessa clínica, né? Uma fratura e deslocamento no cotovelo, fiquei uma semana. E o japonês pagando tudo aquilo lá, né? Não sei porquê disso, mas eu fiquei lá, né, e eu sempre fui meio marrento, né? Eu nunca fui de chorar, assim, talvez até por vergonha, né? Mas de chorar, assim, perto de outras pessoas. E eu me lembro que eu não cheguei nem a chorar, mas eu reclamei um pouquinho quando um enfermeiro lá, um truculento lá, um sem noção, né? Eu com 16 anos de idade, ele queria que eu pegasse o braço e colocasse em cima da chapa lá para fazer o raio-x, né? E é lógico que eu não tinha condição de fazer aquilo. O braço com uma fratura e mais um deslocamento no cotovelo. E aí ele pegou assim, com truculência mesmo, pegou e colocou o braço em cima, e aí naquele momento doeu bastante. E aí eu dei não foi nem choro, assim, foi um choro pra dentro, né? Que eu me lembro disso, né? Mas fora disso eu não chorei nada, né? E meu pai não estava ali, porque ele me deixou lá na clínica e foi na casa dos parentes lá, né? Depois ele voltou, né? Mas quando ele voltou, eu já estava com o braço engessado e tal, né? Mas enfim, né? Essa história, né, envolvendo essa bike aí, né? Foi uma coisa que depois, pro meu pai, né, aquilo lá, né, ele prometeu que nunca mais compraria nenhuma bike para nenhum filho, né. E eu, lógico, eu fui crescendo e eu tinha desejo de ter uma bike, mas eu nunca mais tive uma minha, né. Só comprei depois que eu já era casado, que eu comprei uma bike minha, né. Mas é lógico que eu andei nas bikes que meu pai tinha, né, a dele, né. Mas para os meus irmãos, realmente, né, só o caçula que teve, né, eu tive 9 irmãos, eu tenho 2 que é falecido, mas dos 9 irmãos contando comigo, né? Só o caçula teve outra bike, né? Isso quando ele já tinha uns 15 anos de idade, né? Mas assim, novo, quem teve é porque alguém deu, tá, né? Ganhou de alguém, né? Mas meu pai comprar realmente foi só esse aí, os outros ficaram a ver navios, né? Mas enfim, né? Voltando lá para a clínica, né? Era bem legal, porque a enfermeira, tinha uma enfermeira muito assim, amorosa, me tratava bem, né? E ela me levava assim, numa cadeira de roda, numa saleta, que tinha uma TV preto e branco. Isso foi lá em 69, né? E eu nem sabia o que era aquilo. Mas eu achava legal ficar vendo aquilo lá, né? E depois ela me levava também no ar para tomar sol e tal, né? Então foram uns dias assim,
diferente na minha vida, né, de criança, né. Mas enfim, e ficou alguma sequela assim, não no braço, mas no cotovelo ficou uma certa sequela, né, ele ficou meio separado, mas nunca me incomodou para nada, né, consigo fazer as coisas normais. Mas então essa é a história de hoje, né, esse presente de grego, né, que eu ganhei do meu pai, né, porque era uma bicicleta sem freio, né. É claro, né, que lá era plano, né, mas poderia ter acontecido alguma coisa pior até, né, mas enfim, né. Ficou essa história aí da minha infância. E espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aí, né? Compartilha aí, né, esse vídeo, enfim. Comenta aí também, né, se você tem uma história legal aí que se passou na sua infância aí, né? E é isso aí. Valeu e até o próximo vídeo. Fui!